Olha, não é novidade para ninguém que as ferramentas de inteligência artificial, aquelas baseadas nos grandes modelos de linguagem, os LLMs, estão vivendo um boom, né? Elas dão uma velocidade, assim, incrível para quem desenvolve software. Dá para criar coisas super complexas num piscar de olhos. Só que parece que tem um custo escondido aí por trás de toda essa eficiência. E aí fica a pergunta, né? À medida que a IA fica mais inteligente, será que o nosso código está ficando mais fraco? Será que essa velocidade toda vem com um preço que a gente não está enxergando? Um tipo de dívida, sabe? Que vai se acumulando ali quietinha, escondida nos prompts, nas APIs. Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai investigar hoje. Então, vamos começar. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa dar uma olhada na cena do crime. E no mundo do desenvolvimento de software, o crime que a gente está investigando tem nome, viu? Chama-se dívida técnica. Pensa na dívida técnica como um atalho mesmo. Sabe quando você escolhe o caminho mais fácil e rápido para entregar um projeto, mas no fundo você sabe que aquilo vai dar problema lá na frente? É exatamente isso. É como pegar um empréstimo no banco. Você pega a grana agora, resolve sua vida, mas depois vem os juros. E no código, esses juros vêm em forma de mais trabalho, de ter que consertar as coisas depois. Agora, a parte mais interessante é quando o próprio time de desenvolvimento deixa pistas desse atalho. Isso tem um nome, dívida técnica auto-admitida, ou SATD. Sabe o que é isso? São aqueles comentários que a gente vê no meio do código, tipo to do, a fazer, ou fix me, consertar. São basicamente confissões. A pessoa está admitindo ali que pegou um atalho. E olha só esse exemplo que é real, tirado direto da pesquisa. O comentário diz: hashtag to-do, corrigir casos em que isso torna o prompt muito longo. É a confissão ali, preta no branco. A pessoa que escreveu sabe que tem um problema, mas a solução fica para depois. E foram exatamente essas confissões que os pesquisadores saíram caçando. Tá, mas como é que foi essa investigação? O que realmente impressiona aqui é a escala. Eles analisaram muita coisa para entender como essa dívida aparece especificamente em projetos que usam LLMs. E quando eu digo muita coisa, eu quero dizer 93.142 arquivos de código Python. É um volume de dados assim gigantesco. E eles vasculharam tudo isso procurando por aquelas pistas, para entender onde é que essa dívida de IA está se escondendo. E os resultados, olha, são bem reveladores. Praticamente 55% de toda a dívida que eles encontraram estava em código que usa a OpenAI. Em segundo lugar, com mais de 12%, vem o LangChain, que é um framework super popular para trabalhar com LLMs. Ou seja, a conclusão é clara. Onde a tecnologia é mais usada, a dívida também aparece mais. Mas a investigação não parou por aí. Eles não só encontraram a dívida, como também separaram ela em categorias. E surgiram 5 tipos novos de dívida técnica que só existem nesse universo dos LLMs. Vamos pensar neles como a nossa fila de suspeitos. E este gráfico aqui mostra direitinho a distribuição desses 5 tipos. Dá para ver que um deles se destaca, e muito. A chamada dívida de prompt, ou prompt debt, é responsável por 36% do total. É de longe a categoria mais comum. Então é óbvio que é aqui que a gente precisa focar a nossa investigação. Então, o principal suspeito é claro, né? A dívida de prompt. A forma como a gente escreve as instruções para IA parece ser a maior fonte de problemas lá na frente. Então agora vamos dar um zoom e analisar as evidências mais de perto para entender por que isso acontece. É que é o seguinte, a maneira como um prompt é escrito afeta tudo. O comportamento da IA, o custo para rodar, a dificuldade de dar manutenção depois. Não é só o que se pede, mas principalmente como se pede. É praticamente uma disciplina nova dentro da engenharia de software e, pelo visto, uma cheia de armadilhas. E a pesquisa foi ainda mais fundo, saca? Eles analisaram as diferentes técnicas de criar prompts para ver qual delas dava mais problema. E o resultado é esse aqui. O bloco de instruções, que é basicamente dar um comando direto para IA, é a fonte de quase 40% da dívida.
Logo depois vem a técnica de few shot, que é quando você dá alguns exemplos para a IA aprender, e a de documentação, para dar um contexto maior. Vamos dar uma olhada de perto nos dois maiores culpados, então. A dívida do bloco de instruções aparece quando os comandos são meio confusos, sabe? Ou então são tão gigantes que a IA acaba se perdendo no meio do caminho. Já a dívida de few shot acontece quando os exemplos que a gente dá para a IA são ruins, ou são exemplos meio genéricos demais. Aí, claro, o resultado que ela devolve também não vai ser bom, vai ser inconsistente. E aqui, gente, são as provas do crime, preto no branco. Essa tabela conecta a técnica, o problema e a confissão real, o comentário no código. Para o bloco de instruções, o comentário é tipo #todo, fazer seguir o prompt, podem faltar instruções. A pessoa está na dúvida se a IA vai entender. Para few shot, a confissão é #todo, fazer isso com exemplos reais em vez de exemplos falsos. E para a documentação, quando se lida com textos muito grandes, o comentário é sobre criar uma divisão opcional, o famoso chunking para documentos gigantes. Fica muito claro que as pessoas que desenvolvem sabem dos problemas. Elas sabem, mas a solução fica para depois. Beleza, a gente desvendou o mistério, identificou os suspeitos. Mas e aí, por que tudo isso realmente importa na prática? Chegou a hora do veredito, de entender as consequências reais disso para todo mundo que está construindo ou usando ferramentas de IA. A grande questão é a seguinte: um prompt ruim não gera só uma resposta ruim. Ele cria sistemas inteiros que são instáveis, que custam caro e que são um pesadelo para dar manutenção. Os pesquisadores chamam isso de prompt smells, que seriam como maus cheiros no prompt, sabe? Sinais de alerta de que tem algo muito errado ali por baixo. No fim das contas, saber gerenciar prompts virou uma habilidade crítica que afeta diretamente o custo e o sucesso de um projeto. Mas calma, tem uma boa notícia. Essa dívida pode ser gerenciada. A pesquisa aponta um caminho com 5 passos bem claros. Primeiro, aprender a identificar esses sinais de alerta nos prompts o mais cedo possível. Segundo, ajustar os detalhes técnicos da IA, como a temperatura, que controla a criatividade, para ter resultados mais previsíveis. Terceiro passo, usar os frameworks, tipo LangChain, com mais estratégia, não como uma bala de prata para tudo. Quarto, escolher o modelo de IA certo para cada tarefa, pensando sempre no custo-benefício. E por último, o quinto e talvez mais importante passo, realmente dominar as técnicas avançadas de prompt para já construir sistemas mais fortes desde o começo. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar. Conforme a IA vai se tornando a base de cada vez mais softwares, será que saber gerenciar essa dívida de prompt vai ser o próximo grande desafio da engenharia de software? Pode ser que essa habilidade de escrever prompts de forma limpa e sustentável deixe de ser só uma boa prática e passe a ser o fator que vai definir o sucesso ou fracasso de um projeto na próxima década. Fica aí a reflexão.